participar da aula. Esquecemos de gravar praticamente 2 slides, que dá uma meia hora, mas nós estaremos, na próxima aula, falando sobre o assunto, ou até vamos mandar o slide, e podemos gravar um vídeo sobre esse assunto para os alunos que não estão presentes em aula e perderam aqui a explicação. Agora que eu me lembrei, me empolguei aqui e acabei esquecendo de gravar. O Sinomar, ele até me lembrou, mas eu acabei não prestando atenção, me empolgando e não gravei. Agora está gravando. Fala, Monsinomar, dessas realidades. Agora fala um pouquinho, senhor. Bom, do que eu observei o senhor falando no primeiro slide, existe ali um conflito entre... Tem como voltar ao primeiro slide ali? Vamos voltar agora. Está aí. O ateísmo, né? E o satanismo. Sim. Por exemplo, o ateu é o que não tem crença religiosa, né? Como é que ele crê no oposto? Ele não crê. O ateu, na verdade, ele nem é satânico. Porque o ateu ele não crê em nada. Em nada. E muitos ateus não são ateus. Porque eles se dizem ateus, mas quando surge uma coisa que se torna um momento de pânico para eles falam, ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Por prática de falar ou realmente buscam uma solução prática, um cacuete, né? Um cacuete. Agora, o materialismo, ele está dentro desse contexto, né? Sim. De fato, o senhor percebe hoje, dentro das igrejas, cada grupo desse aí dentro da igreja. Você tem ateu dentro da igreja. Sim. Pessoas que estão ali e não sabem nem porquê. Né? Talvez está tentando se provar, se testar. Ou pelas práticas, né? Diz uma coisa, como o senhor falou, o ateu, ai meu Deus. Não tem crença nenhuma em Deus, mas fala mesmo assim, né? Aí do segundo slide ali, que me chama muita atenção, que eu acho, do meu ponto de vista, a ponta do iceberg, é acerca dos valores. Se você não tem valor, fica difícil você argumentar solidariedade, respeito, amor ao próximo. E são fundamentos, né? Para o cristianismo também. Então, se você não tem esse crescimento cada vez maior do egocentrismo, todo mundo só pensa em si, é só egoísmo, é só eu, e o que importa, esses valores vão desaparecendo, fica mais difícil de fazer com que o evangelho cresça, né? E é em toda a classe social, em todo meio, em toda faixa etária, você vê pessoas cada vez mais sem princípios. É no meio político, é em tudo. Simplesmente foi tomando conta, né? Como combater isso? Aí eu vou dar aula, vou falar agora. Então, essa é uma realidade, desses 2 slides aqui, tanto esse como esse, que até amanhã eu vou gravar uma introdução do assunto, desse assunto, eu vou regravar esse assunto para enviar para os alunos um vídeo da introdução da aula de hoje para aqueles que não estão presentes, e aí eu vou estar explicando. Então, esses 2 assuntos aqui, esses 2 slides, eles retratam a realidade atual.
E aí a pergunta é como a igreja, como nós, cristãos, nós, servos, discípulos de Jesus, vamos enfrentar e como iremos transformar essa sociedade com o evangelho? Qual é a forma, o meio, o método, não é? A proposta? O que a igreja deve fazer? Essa é a proposta da aula de hoje. Primeiro, eu coloco aqui um texto. Começo falando com um texto. Nós hoje barateamos a mensagem cristã. Por que nós barateamos a mensagem cristã? Porque não pregamos a mensagem cristã. O verdadeiro evangelho não é pregado. É pregado a mensagem ou o sermão ou o assunto que a igreja, que o povo quer ouvir. Não é? Que satisfaça o ego, o sentimento, a emoção, a carência do povo. Nós não estamos querendo confrontar, nós querendo só trazer um remédio, não é? Trazer ali uma proposta de uma solução para as almas, não é? Então, hoje, a mensagem cristã está priorizando a aceitação. Tem que pregar o que o povo quer ouvir. A aceitação. O que o povo vai aceitar? Né? Então, nós estamos ficando atados e envolvidos a meia-verdades. Né? E Jesus não fez isso. Né? Jesus não ia lá para o meio dos fariseus, o que vocês querem ouvir, hein? Ia lá para os saduceus, o que vocês querem ouvir? Hã? Jesus ia fazer assim? E ele ia lá na frente da sinagoga, enfrentar os escribas. O que vocês querem mesmo ouvir, hein? Jesus ele ia contra o sistema religioso da época, cultural, político. Ele estava ali para pregar o reino. A mensagem real, a verdadeira palavra que ele tinha para entregar, ele entregou. E hoje, nós estamos trabalhando com isso, com meias verdades, né? Uma verdade modificada para não ferir, para não causar um desconforto, para não perder o membro, né? Ou não perder, eu vou até falar uma coisa mais dura, para não perder o dizimista, para não perder o amigo, para não perder o público. Então, hoje não existe como ter transformação de vida assim, ó. Não tem como ter arrependimento. Não tem como ter uma pregação que leva a uma real conversão. Porque se tiver, é capaz até de ser processado, né? Não é? Não, o senhor está indo, o senhor está me constrangendo publicamente, né? Isso é danos morais, não é? Olha os direitos humanos. Então, é essa a realidade do tempo presente. Infelizmente, a frequência dos cristãos é grande, que tem tratado o mundo moderno como se ele fosse um fato, apenas uma realidade, né? Que nós temos que nos ajustar a ela, não é nós nos ajustar a ela. Entenda uma coisa, a igreja estar na sociedade não quer dizer que a igreja tem que se ajustar a ela totalmente. Tá? A igreja está na sociedade para ser o quê? Sal, luz e agência de transformação. Então, o povo de Deus precisa sempre ter uma coisa,
ter uma visão, uma proposta, um pensamento, uma prática, uma decisão. Botar o diabo no seu programa de evangelismo, ou seja, contar com a sua oposição, mas também não ter medo da oposição dele. O problema é que hoje o diabo está usando de várias artimanhas e mecanismos que está causando medo e muitos crentes e obreiros estão recuando ou estão até se amoldando à situação atual. Até porque muitos estão despreparados para enfrentar a realidade. E aí, não sabendo enfrentar a realidade, perdem espaço. Esses dias eu estava falando com uma pastora que trabalha na igreja onde eu faço parte, lá na Inglaterra, que os satanistas estão entrando nos hospitais, nas escolas, sabe por quê? Sabe por que os satanistas estão entrando nos hospitais e nas escolas? Porque para entrar no hospital, nas escolas na Europa, é preciso de o título, a carteira, o certificado de capelania. E aí, os cristãos não querem fazer curso de capelania. Ah, para que isso? Eu não preciso disso. Estudar, não. O Espírito revela. Eu tenho que ir para o monte. E aí, sabe o que é que acontece? Os satanistas estão indo fazer capelania. Os satanistas estão indo se formar. Para quê? Para ter a carteira, ter o certificado. E aí eles apresentam na porta do hospital, na administração do hospital, e o hospital libera eles para entrar. Libera eles para entrar lá no hospital, libera eles para entrar na escola, libera eles para entrar em todos os espaços. Por quê? Porque são tidos, considerados, recebidos como capelães, que eram um espaço para quem ocupar? A igreja. E por que a igreja não ocupa? Porque a igreja, os obreiros, os evangelistas, os ganhadores de almas, não querem estudar, não querem se formar, não querem se preparar para enfrentar essa realidade. Essa é uma realidade, minha pessoa. Essa é uma realidade triste e verdadeira. A igreja não está se preparando para enfrentar essa realidade. Uma outra questão também, certo? É a questão que a igreja precisa ser, certo? Uma agência de evangelismo. E quando eu coloco esse termo, agência de evangelismo, é porque eu estou colocando a igreja como aquela que precisa se posicionar evangelisticamente, se preparando para desenvolver e cumprir estratégias e métodos para alcançar as pessoas que estão dentro desse contexto social, dentro desse quadro, dentro dessa realidade. Então, a igreja tem que ter uma mensagem que confronte, uma mensagem que oriente, ensine, advirta, mas que também saiba como defender a fé, que tenha um argumento sólido, teológico, doutrinário, para não deixar ser levada pelos argumentos científicos que
todos eles têm muita base, muita fundamentação, e se a igreja não tem preparo bíblico e teológico, perde para eles. Por quê? Porque não tem como explicar, não sabe explicar por que crê, não sabe explicar as realidades da criação, de por que Deus criou, como que Deus criou, como é a criação, o que é a fé, não é? Como que ocorre essa transformação espiritual na vida do ser, e outras séries de perguntas que podem surgirem e serem questionadas. A agência de integração, a igreja precisa saber integrar as pessoas, sem preconceito, sem classes, sem trocas de interesse, mas tendo uma decisão única, integração. A igreja tem que estar preparada para integrar a todos, para receber a todos, para acolher a todos. Se as pessoas estão com problemas emocionais, comportamentais, a igreja tem que preparar para enfrentar essa realidade e trazer as pessoas para um tratamento espiritual, para uma cura da alma. Não é? E aí surge a questão que eu já falei, agência de transformação, e a igreja precisa e deve alertar a humanidade, mas alertar com prudência, com sabedoria, com entendimento, com consciência, não é? De uma tal forma que venha realmente saber como enfrentar essa realidade, como vencer esse desafio. Está pronta para vencer o desafio, está pronta para vencer a realidade, para vencer a adversidade do tempo presente. O problema é que os obreiros, os missionários, os evangelistas, os pastores não querem estudar, se preparar, se capacitar, não só teologicamente, até cientificamente, fazendo outros cursos, outras formações. Por quê? Porque a igreja precisa de pessoas formadas até cientificamente para desconstruir os argumentos científicos que muitos trazem para solapar, destruir e pôr fim à fé cristã. Para eu defender a fé cristã, eu tenho que estar preparado para isso, com argumentos sólidos, para desconstruir as teses científicas contrárias à fé cristã. E aí a igreja fica acomodada, pensando, não, isso é o diabo. É o diabo, mas eu tenho que me preparar para resistir ao diabo e vencer a ele. Então, é tempo da igreja se acordar. Vocês estão entendendo? É tempo de se acordar. É tempo de se posicionar, preparando-se para enfrentar a realidade do presente século, para enfrentar a realidade do período pós-moderno, para enfrentar a realidade do ateísmo, do ceticismo, do satanismo, do materialismo histórico, do homem versus máquina, da ciência, da tecnologia, saber como se contextualizar essa realidade sem perder a sua fé, sem perder o fundamento bíblico e teológico, mas muito pelo contrário, ampliando-se biblicamente, aprofundando-se biblicamente e teologicamente, de tal forma
que vença com os argumentos sólidos, com posicionamentos sólidos, biblicamente e teologicamente, todas as astutas investidas do Satanás. E aí eu venho com mais uma agora, mais um slide, que é justamente esse aqui, a metodologia para evangelizar no século XXI. Então, primeira questão, que eu até iniciei a falar, a preparação bíblica. A igreja precisa ter preparação bíblica, de ter tempo para o estudo bíblico. Todos os membros estudarem a Bíblia, lerem a Bíblia, conhecerem a Bíblia, ter tempo para uma escola bíblica dominical, ter tempo para um culto de ensino, ter uma leitura bíblica semanal e cobrança até se está lendo, como está lendo, preparar um estudo sequencial, semanal, para que toda a igreja, em seu lar, tire um tempo para a leitura e para o estudo bíblico, teológico. Por quê? Porque a igreja tem que estar preparada biblicamente, teologicamente, para enfrentar essa realidade atual. Nós não estamos enfrentando um tempo que as pessoas não conhecem, muito pelo contrário, nós estamos enfrentando um tempo que todo mundo conhece todas as coisas, se quiser. Por quê? Porque nós temos esse equipamento aqui, ó, que você aperta aqui o Google e você quer saber e vai saber tudo o que você quiser de uma forma errada ou certa. Não é? Ou vai aprender errado ou vai aprender certo. Ou vai criar uma salada de conhecimentos, de divergências na sua mente. Por quê? Porque não tem uma orientação e aí vai ficar fuçando o dia inteiro lá na rede social com diversas orientações, ensinamentos que muitas vezes são prejudiciais e que vão conduzir você a uma diversidade de crença e que você não vai ficar totalmente confundido. Por quê? Porque não tem ninguém que te oriente. Não tem um pastor que saiba realmente orientar, conduzir, advertir a igreja. Por quê? Porque muitos até não, dos próprios pastores não têm preparo bíblico e não querem ter o preparo bíblico e teológico, porque eu não preciso disso, eu preciso só orar. Não é assim, irmãos, não é assim, não é essa a realidade, não é essa a verdade. É preciso preparo, e a preparação na oração a igreja precisa orar? Precisa. Mas uma oração de batalha, de guerra, uma oração de fidelidade, uma oração de compromisso. Não uma oração para mostrar que um ora mais que o outro, que um tem mais poder que o outro, não. Uma oração como Jesus mesmo ensinou. Quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Não precisa fazer que os fariseus faziam, de bater no peito, eu vou orar. Não. Vai para o teu quarto, fecha a porta e ora com uma oração fiel, uma oração sincera. Porque Deus é que sonda o teu coração, ele sabe se tu está sendo sincero ou não. Olha o que Tiago falou. Muitos não recebem porque não sabem orar como convém. Então, é preciso também, além disso, santidade e carisma. Ter uma vida santa, buscar a santidade, ter os frutos do Espírito, ter uma vida que
impacte com o testemunho pessoal, que demonstre um caráter ilibado, um caráter santo, um caráter puro. Ter o carisma, né? Ter o carisma. O que é o carisma? Aquele saber conquistar o próximo. Ser uma pessoa que saiba se relacionar com o próximo. E aí, nessa santidade e carisma, envolve ser prudente. Precisamos ser prudentes. Temos que ter cuidado para não tornarmos imprudentes. Olha o que Jesus disse e declarou no Evangelho, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque muitas vezes nos falta prudência. A hora, saber como entrar e como sair de uma situação. A palavra certa e a palavra branda destrói o furor. E muitas vezes não sabemos usar a palavra certa, sábia e nem branda. E aí aumentamos o furor. E uma outra arma que nós temos que aprender a saber usar é a mídia. Uma oportunidade grandiosa, mas tem que ser saber usar para que não venhamos causar ou não venhamos ser, não é, criticados por não saber utilizar, mas utilizar de uma tal forma que as pessoas tenham interesse, motivação de ver, ler, assistir às nossas postagens nas redes sociais, porque elas estão causando o quê? Impacto de transformação, de mudança, de solução, de caminho de vida apresentado. Mas para isso temos que saber como utilizar corretamente a mídia. Então, hoje, a igreja tem que estar pronta, preparada para enfrentar essa realidade do tempo presente, para enfrentar essa circunstância social, política, espiritual. É preciso também que nós estejamos prontos com leitura bíblica, com estudo da palavra de Deus, com estudo teológico, a oração, o jejum, o caráter, o testemunho, a prudência e saber como impactar a sociedade, aproveitando as oportunidades com sabedoria e prudência. Falem vocês agora. Falem, irmã Lorena. Falem, irmão Sinomar. Quero ouvir vocês. Pastor, que esse choque de realidade aí não tem muito o que falar, não, né? É cingir o lombo e realmente bola para frente, né? Porque tem muitas áreas a trabalhar, tem muitos problemas a ser tratado, que da mesma forma que não surgiu de um dia para o outro, ele não vai ser resolvido de um dia para o outro, né? Eu imagino que a base seria realmente pregar Jesus na simplicidade do evangelho dele. E daí por diante está crescendo, avançando, né? Mas os exemplos de Jesus é realmente o foco. Ela vai ligar. É verdade. Então, o Irmã cachorro Lorena. aqui está atrapalhando aqui. Pois é, pastor, oxalá se todos os ministros do Evangelho tivessem um momento desse, né, que a gente está tendo. É igual o irmão Sinomar disse, a gente fica em choque, né?
pelo que estamos vivendo. Mas vamos crescer junto, né, para que a gente possa fazer a diferença, né, pastor? Fazer a diferença. Uhum. E eu tenho uma coisa a falar para vocês. Cada vez vai ficar pior. A tendência é piorar, né, pastor? É claro. Então, se nós não nos prepararmos para enfrentar essa realidade, nós iremos perder. Iremos perder. Essa O questão. ímpio se prepara. Uhum. Vocês Com mais sabiam, necessidade. vocês sabiam, vocês sabiam que o ubandista, ele faz curso de formação para ser um bandista? O Testemunho de Jeová, o Mórmon, todos eles. E por que nós não fazemos? Ou não queremos fazer? E eles fazem com tanta, vamos dizer assim, sede, sabe? Vontade, desejo. Rapaz, você vê aqueles mórmons, né? Você lá da igreja né? Igreja dos Mórmons, que é a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, né? Eles se preparam de uma tal forma e têm uma disciplina tão rigorosa de cumprir o ministério deles, levando aqueles folhetos, aquela literatura e falando as teorias deles, que torna-se um exemplo a ser seguido, porque nós não fazemos isso. Ou não queremos fazer, ou até temos medo de fazer, ou achamos que não é necessário fazer. Temos vergonha, né? Temos vergonha, essa que é a verdade, temos vergonha. E preguiça, né, E pastor? preguiça, vergonha e preguiça. É verdade. Às vezes gastamos com tantas coisas banais, né, pastor? E acha que para se graduar numa coisa que vai ser para aprendizado da gente espiritual, acha caro, acha. Aí daí não, aí é errado. Depois vou deixar, né? E vai deixando né? E não pode ser assim. Não. Sabe o que eu vejo? Parece que a gente está na frente. A gente está em maior quantidade, melhor posição do que os outros. Nós temos mais cristão, nós temos mais igreja, nós temos mais adeptos, nós estamos poderosos demais. É. E isso te abre, primeiro relaxa, depois abre espaço para concorrência. Né? Então, quem está na frente, quem tem em primeiro lugar, não está preocupado demais em lutar, não. No máximo, manter. Diferente quem está em segundo, quem está atrás, está buscando muito mais. E o fato de achar, logo perde, né? A posição. Meus prezados, então, esse foi o assunto que eu preparei para a aula de hoje. Até iniciei a aula um pouco mais cedo, iniciei às 7h40. Agora são os 8:50, nós já acabamos o assunto, não é? E andamos bastante. Eu vou, amanhã cedo, tirar um tempo para gravar aqueles 2 slides que eu não gravei e vou enviar para todos vocês, tá? Vou enviar também. Quem sabe eu envie depois que eu enviar essa de hoje, essa parte agora, eu envio a primeira parte. E vou enviar o slide, não é? E eu ainda não passei a tarefa, a atividade avaliativa dessa disciplina, porque eu quero uma maior participação de todos para poder falar com todos o que nós vamos fazer de atividade avaliativa para essa disciplina de evangelismo e missões, tá?
Então, eu vou esperar uma aula em que tenha o maior número de presentes. Eu pensei até que hoje teria, mas não teve. E eu vou convocar ali no grupo, dar uma chamada de atenção para ver se tenha um número maior na próxima segunda, para podermos tratar da nossa atividade também avaliativa desta disciplina. E lembrar aqueles que ainda não entregaram a atividade de evangelhos, que já o tempo está passando. A irmã Lorena entrou esses dias, já mandou hoje. Então, aquele que ainda não fez, ainda não mandou, despertai, preparai e enviai a atividade. Ok? Glória a Deus. Amém? Amém, pastor. Vamos orar. E eu peço oração pelo meu menino, menino não, pelo meu filho do meio, que ele está com uma febre, uma gripe muito forte. E ele é especial, e aí tem muita comorbidade, né? E aí, com isso, aumenta essas questões dessa fragilidade, né? De gripe, febre, essas coisas, tá? O nome dele chama-se Ezequias. Vamos orar? Vamos orar com o irmão Sinomar. Ora, pastor. Soberano Deus, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai amado, pedimos ao Senhor, meu Deus, que nos desperte, Pai amado, que venha trazer para nós realmente, Pai, um avivamento, um despertar para as necessidades da Tua obra, Pai, para as necessidades, ó Senhor, meu Deus, do crescimento do Teu reino, Senhor. Pai querido, usa, Senhor, Pai amado, todo aquele que der lugar, Pai, usa-nos, ó Pai amado, para crescermos em conhecimento e podermos lutar, ó Pai amado, as Tuas batalhas, ó Deus. Pai querido, pedimos ao Senhor, Pai, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Pai. Despertai-nos ao Senhor para ter coragem de agir, Pai amado, em favor do Teu reino, Deus. Pai querido, abra, Senhor, ó Pai amado, o entendimento da Tua igreja, da Tua casa, Pai, para a necessidade de lutarmos essa batalha e já lutarmos conscientes que somos vencedores, Pai, por em Ti somos mais que vencedores, ó Deus. Pedimos ainda, Senhor, meu Deus, que entre, Pai amado, com a providência, ó Pai amado, na saúde do Teu servo, Pai querido. Ó Pai amado, todo aquele, Pai amado, que estiver necessitado, que estiver, Pai amado, afligido pelo inimigo, Pai. Ó Pai amado, por setas, ou por qualquer outra atividade, Senhor, meu Deus, que esteja atrapalhando o seu desenvolvimento, Pai. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, Pai amado, com o Teu bálsamo, Pai. Curar, Pai amado, curar as almas, Pai, curar o físico, curar o espírito, ó Deus. Pai querido, abençoa essa semana de todos os teus alunos, Pai. Fazer com que essa turma cresça, Pai amado, para que possamos juntos, ó Pai amado, crescer, meu Deus. Em nome de Jesus te damos graça, meu Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a bênção apostólica. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas eternamente. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Amém. A paz do Senhor, boa semana para você. Amém. Fique na paz. Amém.